gente sabe que quando tem jogo do Brasil, todo mundo para. Se tiver célula no dia, você pode combinar com a sua célula de estarem juntos para assistirem os jogos também, tá bom? Ai, pastor, mas a gente é crente, a gente não assiste futebol. Para com isso. Todo brasileiro assiste jogo de futebol do Brasil, tá bom? Não é pecado assistir joguinho de futebol. Mas se vocês quiserem fazer uma programação diferente, algo assim, vocês podem, tá? E vai coincidir nesse mês, vai coincidir datas como sábado, quarta-feira, e a gente precisa deixar vocês alertas disso, tá bom? Aí vocês combinem com as suas células. Amém? Então tá bom. Vamos lá. Vamos ler então do versículo 38 até o 42. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o preço das distrações. Diga assim, o preço das distrações. E quando nós falamos de distração, nós falamos de uma infinidade de outras situações que acontecem. E se nós olharmos na nossa vida, hoje nós vivemos momentos em que nós corremos atrás de muitas coisas. Eu, você, corremos atrás de coisas pessoais que precisamos levar para a nossa vida, levar para a nossa casa. Só que quantas pessoas também, e até mesmo você, já percebeu que você trabalhou tanto, e você quis trazer uma vida melhor para a sua família, e você acabou não vivendo ao lado deles. Talvez você tenha pensado ou vivido isso, ou talvez você já ouviu pessoas que viveram isso. Trabalharam, mas não conseguiram viver a família. Descobriram que estavam tão ocupados e não conseguiram desfrutar daquilo que conquistaram. Quantas vezes nós já fomos buscar coisas, quantas vezes eu já ouvi histórias de pessoas que correram atrás, conquistaram muito patrimônio, mas não conseguiram desfrutar, porque quando chegou numa certa idade, ou às vezes nem chegou à idade tão avançada, veio como uma enfermidade e o levou e foi embora dessa terra. E quando nós olhamos essas situações, nós vemos isso como armadilhas na nossa vida. E essas armadilhas, muitas vezes, elas não são pecados. Você trabalhar para ter bens, você trabalhar para conquistar algo, isso não é pecado. O pecado é quando a gente deixa essas coisas atrapalharem a nossa vida. Você sabia que você correr atrás de bens, de correr atrás de conquistas, não é pecado, não é rebeldia. Mas muitas vezes é distração que faz eu e você perdermos aquilo que Deus tem para nos dar. Você provavelmente já parou para pensar assim, quantas vezes eu trabalhei que nem um monstro, vamos usar um termo popular, que nem um cavalo, trabalhei, fiz tudo, não desfrutei. E aí você começa a ver assim, peraí, mas eu não só não desfrutei, mas eu perdi algumas coisas que não poderiam ter perdidas. Mas isso não é pecado. Foram distrações, armadilhas que o inimigo lançou. E muitas vezes nós achamos que estamos completamente errados, em pecado, e precisamos agora reverter e arrumar essa situação. O que eu vejo muitas vezes nas nossas vidas é que estamos ocupados demais com muitas coisas. Você não tem talvez a prática de escrever em uma agenda todos os seus compromissos do dia. Nós não temos isso porque nós somos brasileiros. Brasileiros têm uma imensa dificuldade de agendar.
Mas se você for agendar cada detalhe da sua vida, do seu dia a dia, você vai perceber que todos os horários estão ocupados. Você pode não ser um doutor, um dentista, você talvez não trabalhe nesse sistema, mas você tem toda uma agenda lotada. Muitas vezes nós também estamos ocupados demais para orar. Estamos ocupados demais para ouvir. Estamos ocupados demais para servir. Estamos ocupados demais para viver aquilo que realmente importa na nossa vida. E quando nós lemos um texto como esse, de Marta e Maria, nós vemos que Jesus está tentando ministrar algo à vida de Marta e está tentando também trabalhar algo na nossa vida nos dias de hoje. Pastor, se nós lemos a palavra, nós vamos ver que Marta não estava fazendo nada errado. Marta não estava em pecado. Marta estava fazendo o quê? Servindo. Como você e eu, quando recebemos visitas, nós recebemos visitas e nós servimos as pessoas na nossa casa. Não fazemos isso? Você não prepara a mesa, você não faz um café, você não distribui alguma coisa, você não arruma um lugar para eles assentarem, você não prepara algo diferente. Sim, está servindo. E Marta estava fazendo isso, estava servindo. Ela estava perto de Jesus. Ela estava com Jesus dentro da sua casa. Mas tem um detalhezinho que nós precisamos aqui destacar. Marta podia ter Jesus dentro da casa dela, podia ter Jesus junto a dela, mas o coração não estava com ele. O coração dela não estava totalmente para Jesus. Estava em fazer tudo para Jesus, menos ter a presença dele junto com ela. Por isso Jesus diz assim, que Maria escolheu o quê? A boa parte. Ela escolheu a presença de Jesus. E eu quero hoje trazer isso para nós. Nós precisamos um pouco entender esse detalhe. Nós precisamos aprender a sentar aos pés de Jesus. Nós precisamos parar um pouco de servir, de entregar tudo, de fazer tudo, nos distrair com tantas coisas. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar aquilo. Não, eu tenho que buscar tal pessoa. Não, eu preciso ter também um momento em que eu sento e estou ali aos pés de Jesus para ouvir, para receber aquilo que Ele tem para me dar. E eu te faço uma pergunta hoje. Ainda nós temos tempo para estar aos pés de Jesus? Nós ainda temos tempo para chegar e dizer assim, Jesus, eu quero te ouvir? Como fez Maria aqui, porque Maria, ela sentou, a Bíblia fala no versículo 39, que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Será que nós temos esta mesma direção, mesmo discernimento para as nossas vidas? Eu quero trazer alguns pontos para nós, para podermos sair das distrações e para olharmos um pouco e vermos assim, não, eu preciso estar aos pés de Jesus. Primeira situação que eu queria deixar para nós aqui hoje é que as distrações, elas nos afastam daquilo que nos mantém vivos. O versículo de número 40, você está aí aberto na sua Bíblia, fala assim que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Diga, serviço. Ou seja, o que estava atrapalhando Marta? Marta não estava pecando, Marta não estava fazendo nada errado, mas ela estava se distraindo com o serviço. Ela estava perdendo a presença de Jesus na sua casa. Ela não estava errada em servir, ela não estava errada em fazer as coisas que ela estava fazendo, mas ela estava permitindo que a presença de Jesus não estivesse dentro dela. Ela estava deixando Jesus de lado. Nós hoje podemos ter Jesus dentro da nossa casa e nós não estamos dando o devido valor, o devido tempo, a devida atenção, o devido olhar para Ele. Por quê? Porque nós estamos sempre distraídos com alguma coisa. Nossa distração pode ser o celular. Como é fácil se distrair. Talvez você já pegou isso dentro da tua casa. Você está perguntando para alguém alguma coisa e a pessoa diz assim, hã? O quê?
Não entendi. Já aconteceu isso com vocês? Se aconteceu, levantem a mão. Deixa eu só ver se acontece na sua vida. Ok, então todos nós vivemos distrações. Então esse tipo de distração é comum em todo lugar. Não é só dentro da nossa família, mas no trabalho, na rua, você fala assim para a pessoa, põe R$100 de combustível, a pessoa fala assim, quê? Não entendeu? Não é que você está, você já perguntou para mim R$100 e a pessoa não entende. Mas por quê? Porque estamos distraídos com alguma coisa. Eu estava ouvindo esses dias atrás, vocês que têm moto, tomem cuidado. Dizem que esse ano aumentou 30% a mais os acidentes com motoqueiros. Por quê? Porque eles andam distraídos. Uma boa parte da pesquisa dizia que eles estavam distraídos. Outro são os motoristas de carro que também estão distraídos. Por quê? Porque não estão atentos a ver os motoqueiros passando. Então eles estavam dizendo na pesquisa que boa parte dos acidentes, na sua grande porcentagem, vem por causa de distrações. Então, as distrações hoje, elas podem atrapalhar a nossa vida. E é um dos maiores perigos da vida cristã. Nós podemos estar aqui sentado e nós podemos nos distrair com algo, com um barulho, com um estouro de um cabo do nada, com uma luz que se apaga. Hoje as igrejas pintam as paredes de preto não porque é uma boate, não porque é uma zona, não porque é um lugar, um muquifo. Não é por causa disso. Sabe por que pintamos as paredes mais escuras? Porque o seu olhar, quando está aqui focado, olhando para frente, e se alguém andar, você não se distrai. Quando a gente vai no cinema, você está lá sentado e você vê as pessoas subindo, né, antes de começar o filme, você não percebe que elas estão subindo em uma grande quantidade muitas vezes. Você está focado olhando para frente ou olhando para a pipoca, certo? Quando você vai num teatro, você não vê as pessoas andando ao teu lado. Por quê? Porque o ambiente fica um pouco mais escuro, porque a gente não desvia a nossa atenção. A ideia é não distrair. Por que hoje as igrejas têm um monte de holofote, tem um monte de luzes, para que os nossos olhos fiquem focados aqui na frente, para que a gente não se distraia. É por isso que as paredes são pintadas mais escuras hoje. Por quê? Porque a distração, ela tem feito parte da vida de cada um de nós. Marta, ela estava tão preocupada com tudo dentro de casa, mas ela não estava preocupada em sentir a presença de Jesus, em receber o que Jesus estava entregando para ela. Sabe, ela estava tão preocupada em dar o pão para todas as pessoas dentro de casa, mas ela esqueceu que o pão da vida estava na sala da casa dela, para ministrar uma palavra de amor, para ministrar uma palavra de sabedoria, para orientar sua vida e a de todos os que ali estavam. Ela estava tão preocupada em alimentar todos, mas ela estava deixando de se alimentar pessoalmente na sua alma. Sabe, nós muitas vezes não estamos alimentando a nossa alma. Nosso corpo físico precisa de comida, não é verdade? Nós saímos daqui e vamos para casa. Sabe qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você não vai trabalhar. A primeira coisa que você vai fazer é preparar alguma coisa para você comer antes de você dormir. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso organismo necessita comer. Nossa alma também necessita se alimentar. Nós precisamos ir à presença de Jesus. Eu trouxe uma música mais antiga, a última que cantamos, do Meu Respirar, e ali nós falamos assim: este é o meu pão, você é o meu pão. Em uma outra tradução dessa música que cantávamos, dizia assim: este é o meu pão diário. Jesus, você é o meu pão diário. É assim que cantávamos antigamente. E quando nós vemos assim que Jesus é o pão diário, por quê? Porque eu quero alimentar a minha alma, eu preciso do Senhor dentro de mim, não apenas em dar e fazer e falar, não, eu vou promover algo para que Jesus, todo mundo veja Ele. Não, nós precisamos sim promover algo, mas precisamos primeiro ter a presença dEle dentro de nós, para depois promovermos, né, a presença dEle, para que as pessoas recebam, para que as pessoas possam também conhecer o pão da vida. Nós muitas vezes, nossa alma fica distante de Deus. Sabe o que acontece com a nossa oração quando nós não estamos nos alimentando de Deus?
A oração se torna uma obrigação. Quando nós estamos distantes de Deus na nossa alma, a Bíblia, ela perde o sabor. Como assim sabor? Tem vezes que você está lendo a palavra e fala, nossa, que palavra tremenda para mim. Nossa, que versículo que... Não, isso aqui eu vou anotar aqui. Não, esse aqui eu vou mandar para as pessoas. Tá. Por quê? Porque ele traz sabor quando você lê a palavra. Quando a gente fica distante do Senhor e a nossa alma necessita dele, sabe o que acontece com relação ao culto? O culto deixa de ser uma prioridade na nossa vida. Nós queremos assistir futebol, nós queremos ficar comendo salgadinho frio de aniversário que já passou. Não é assim? Porque tem aniversário no domingo. E aí a gente fica comendo salgadinho frio. Vai me dizer que não. No horário de culto você vai comer salgadinho quente? Nunca! O brigadeiro já ficou até mais durinho a casquinha dele, porque ele já foi feito na sexta-feira, né? Daí você guardou na geladeira, colocou na mesa no domingo para servir as pessoas, ele ficou durinho com aquela crostinha. Não é errado você ir fazer aniversário, não é errado você assistir, não é errado, mas quando nós não alimentamos nossa alma, nós começamos a deixar o culto de lado, ele não é mais uma prioridade. A nossa sensibilidade espiritual, ela diminui. As pessoas começam assim, da onde? Da onde que agora está orando e de repente acontece isso? Da onde? Por que isso? Porque a sensibilidade está longe, está distante. E por que ela está longe e distante? Porque a sua alma está distante. E sabe, quando a nossa alma não é alimentada e as distrações tomaram conta, a paz, ela deixa de existir. Ela desaparece na nossa vida. A pessoa pode ter uma vida continuamente funcionando, mas ela internamente está vivendo adoecida, está vivendo com problemas. Jesus, nesse texto que nós lemos, ele não repreendeu Marta. Ele não falou assim, pare Marta, pare de trabalhar, deixe esse negócio. Ele não fez isso. Ele simplesmente trouxe uma palavra para ela, colocando para ela o seguinte, viu? Você está perdendo a boa parte do que está acontecendo dentro da tua casa. Sabe quando a gente está num culto, a gente precisa aproveitar a boa parte do culto. E o que é a boa parte? É eu permitir que a presença de Cristo mude aqui dentro. É eu permitir que a palavra de Jesus venha ao encontro da minha vida. Por isso não se distraia se o copo caiu no chão, se alguém levantou para ir fazer o número 1, número 2, número 6, 7, seja lá o que for. Não se distraia, porque a distração, ela nos afasta daquilo que nos mantém vivos. Amém? Deus não nos chamou apenas para trabalhar para Ele. Deus nos chamou para caminhar com Ele. Diga assim, Deus me chamou para caminhar com Ele. Não estou dizendo que agora você não pode mais trabalhar para Jesus. Não, agora eu não vou fazer mais nada. Agora então, chega, eu não vou fazer mais ajudar nisso, não vou mais ajudar naquele outro, não vou mais ajudar nisso e blá, 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 blá. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que muitas vezes nós estamos servindo, fazendo, correndo atrás de inúmeras situações que nos distraem de estarmos na presença de Jesus. Marta estava fazendo de tudo para entregar o melhor para Jesus. Mas não era só para Jesus, era para todas as pessoas que estavam entrando na casa dela. Mas ela estava esquecendo que Jesus não queria aquilo apenas. Ele queria o coração dela, a vida dela, na presença dele, para ouvir o que ele tinha para entregar. Então nós precisamos viver isso na nossa vida diariamente. Uma segunda situação que eu queria deixar para vocês, que as distrações nos fazem sacrificar o que é eterno para conquistar o que é temporário. Se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, voltar um livrinho aí antes, Marcos capítulo 8, versículo 36, faz o favor. Marcos capítulo 8, versículo de número 36. Diz assim, ó: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma. De que adianta? Hoje em dia nós vemos pessoas na nossa cultura, nós estamos vivendo isso diariamente aqui, ó, diariamente. Estamos vivendo uma cultura que ensina a produzir mais. Precisamos produzir mais, precisamos ganhar mais, precisamos conquistar mais, precisamos acumular mais. Mas o que nós precisamos olhar e nos perguntar é: o que eu estou perdendo enquanto eu estou conquistando tudo isso? Podemos correr atrás daquilo que precisamos. Conquistas, ganhar não há problema. Mas às vezes o nosso foco, a nossa direção só está nisso. Eu fico impressionado hoje que a gente olha a geração que a gente está vivendo. É uma geração abundante, cheia de provisão, cheia de conhecimentos que está sendo entregue na mão deles. Às vezes eu paro para olhar assim, puxa, que pena que na minha época de mais jovem, né? 16, 18, quando eu comecei a trabalhar, que pena que eu não tinha a internet na minha mão como eu tenho hoje. Que pena que eu não tenho as coisas que temos hoje na minha época. Por quê? Porque facilitaria muitas coisas. Nossa mente estaria muito mais ampla para muitas conquistas. Então hoje nós vemos que nossa geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, eles têm tudo na mão para poder conquistar. E o que o mundo hoje tem ofertado para eles? Conquiste, vá atrás, ganhe, ganhe, ganhe. Você precisa de mais, você precisa disso. Mas de que adianta nós conquistarmos tudo e perdemos nossa alma? De que adianta nós termos todos esses bens se não vamos levar nada conosco quando morremos? Quando a gente olha a morte, quando a gente vai sepultar alguém, você olha aquele alguém dentro do caixão primeiro e depois você coloca ele dentro do túmulo. Vocês provavelmente já viram inúmeros enterros. Eu já fui num que é aquele que você joga a terra. Já foram nesse, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei assim tão grotesco e tão duro de se ouvir, porque eles pegavam a pá e jogavam a terra. E daí, quando caía sobre a tampa do caixão, fazia assim, buf, buf. Pareciam que estavam destruindo o caixão. Mas eu fui depois, num outro velório, em que era a mesma situação, só que a delicadeza que foi que me chamou a atenção. Existiam galhos secos, e eles pegaram os galhos, jogaram sobre o caixão, e aí pegaram a pá e jogaram a terra em cima. Você não ouvia nenhum barulhinho, você só via aquela terra caindo bem suave, como gotas de água quando cai no chão, quando chove. Tão suave, tão delicado, tão cuidadoso. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida, ela vai voltar ao pó. E tudo que nós conquistamos, tudo que nós ganhamos, tudo que nós tivemos, nada vai para lá. Eu lembro quando meu pai faleceu, e eu fui colocá-lo lá no túmulo da família. E a gaveta dele está bem na parte de cima, do lado esquerdo. E passado uns 2 anos, creio eu que foi isso. Eu fui sozinho lá. Precisava ver posição para colocar a placa, que ainda não colocaram a placa dele lá, com o nome dele e tal, foto, aquelas coisas. E eu fui lá e eu falava assim, nossa, quantas pessoas já foram enterradas aqui? E saber que o corpo dele está ali, ó, assim, alguns centímetros de diferença. E eu fiquei pensando assim, não leva nada ali dentro. Não tem nada lá dentro. Hoje nós estamos tão preocupados com tantas coisas para ganhar e conquistar. Mas a principal pergunta que precisamos fazer, e não nos distrair com isso, é: como é que está a minha alma com relação a Jesus, com relação à minha vida depois que eu passar dessa terra? Essa semana eu vi tanta coisa sobre
o OVNI em Campo Largo, aquele show todo que estão fazendo. E vou falar para vocês, vai aparecer muito disso aí, tá? Vai aparecer muito. E por que vai aparecer? Porque as pessoas hoje acreditam em tudo. Mas estão tão distraídas com isso, estão esquecendo da sua salvação. Estão esquecendo da sua vida com Jesus. E nós precisamos parar e analisar e ver, Senhor, o que eu estou ganhando hoje? Quando nós olhamos o túmulo e vemos que nós não vamos levar absolutamente nada, mas o que nós podemos levar dessa terra é uma vida que eu encontrei a salvação em Jesus Cristo aqui, e eu me alimentei a cada dia da presença dele. Eu quero estar junto dele, eu quero viver próximo dele a cada dia. Por quê? Porque eu sei que nada disso aqui tem valor. Eu não vou chegar lá no céu com o violãozinho debaixo do braço e falar assim, aí Deus, vim cantar para o Senhor aqui. Não vai acontecer isso lá. Nós vamos louvar lá, vamos adorar, talvez com um louvor que nunca ouvimos. Talvez vamos fazer algo para o Senhor que nunca fizemos aqui. Mas Ele quer que a gente comece a aprender a viver isso, para que possamos chegar diante dEle e ter esse imenso prazer de poder adorá-lo, de poder glorificar o nome dEle. Hoje nós vemos pais construindo patrimônios e perdendo o relacionamento com seus filhos. Vemos muito isso. E que adianta ter um monte de coisa se você não tem vida com seus filhos? Nós vemos hoje pessoas para ter uma estabilidade financeira, para termos tudo do bom e do melhor, mas tem um esfriamento generoso dentro de casa, com os filhos. Um esfriamento assim geral no relacionamento com todos. Por quê? Porque o nosso olhar está em lutar, em crescer financeiramente. Esses dias eu vi esses homens bilionários aí que existem mundo afora. Fazem mansões com 40, 50 quartos. Esses dias eu vi uns castelos que existiam em alguns países aí afora. Teve um que me chamou a atenção nos Estados Unidos. Tem um castelo imenso, bonito, que hoje virou um museu. E esse castelo era de um engenheiro na época americano. Não era Rockefeller, eu não lembro agora o nome, mas é algo parecido. E ele fez uma mansão tão grande, a engenharia na época era toda diferente. Ele foi um dos primeiros nos Estados Unidos que construiu uma geladeira na casa dele. Ele construiu um fogão na casa dele que começou a ser parecido com o fogão a gás. E sabe o que acontece? Morou naquela casa sozinho. Porque antes mesmo de a família dele entrar naquela casa, ele se separou da esposa. Ele perdeu seus filhos por enfermidade, tinha dinheiro, mas perdeu tudo. Foi morar naquela mansão sozinho, amargurado. Para quem ele deixou herança? Ninguém. Sabe com quem que ficou? Com o Estado. Construiu algo gigante, fez algo tão lindo para nada. Por isso nós precisamos olhar o que nós estamos procurando. Eu não quero aqui falar para vocês o que vocês precisam fazer, mas o que eu quero trazer à reflexão desses textos bíblicos é de que Jesus não está preocupado com o serviço. Está preocupado com a nossa vida entrando na presença dEle. Eu não preciso falar para as pessoas para elas abandonarem as coisas. O que nós precisamos é nos convencer de que eu preciso de Jesus a cada dia, a cada instante. Eu preciso da presença dEle, eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso fazer com que o Senhor seja prioridade na minha vida. Quando Jesus, e repito, falou assim para Marta: Marta, a sua irmã Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ninguém vai tirar nada daquilo que você está procurando e buscando no Senhor a cada dia. Uma terceira situação que eu queria deixar para vocês é que as distrações nos fazem confundir
atividade com propósito. Diga assim, as distrações nos fazem confundir atividade com propósito. Mateus 6,33 é um versículo que eu menciono muito aqui na igreja. Mas o início dele diz o quê? Mas vos em primeiro lugar, reino de Deus. Ali o Senhor está falando para nós assim, precisamos buscar Ele em primeiro lugar. Mas o que tem acontecido com a maioria das pessoas são as ilusões que a vida tem colocado, em acreditar que estar ocupado significa que está sendo avançado para algo. As pessoas estão tão ocupadas com as coisas e acham assim, não, se eu fizer isso aqui eu vou conquistar mais, se eu fizer dessa forma vai chegar lá. Nem toda correria representa progresso de vida, nem todo esforço produz propósito, nem toda oportunidade vem de Deus. Nós temos que ter discernimento nessas horas. Nós vivemos hoje uma cultura que a velocidade, ela é primordial. Nossa, quanto mais rápido for a inteligência artificial, melhor ela será para você. Se você tem uma inteligência artificial que demora mais que 10 segundos para te responder, ela é porcaria. Por quê? Porque a nossa cultura hoje está celebrando velocidade e Deus valoriza a direção. Deus valoriza a direção. Para onde eu estou indo? Para onde eu quero chegar? O meu alvo precisa ser quem? Quem precisa ser? Jesus é o meu alvo. Caminho para o alvo. É isso que a palavra nos fala. Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar para chegar neste alvo, para conquistar a direção dos nossos passos. Porque não importa quão rápido eu esteja, o que me importa é eu viver dentro da graça do Senhor de uma maneira correta, que eu não erre a passada, que eu não erre a direção. Marta, ela estava ocupada naquela hora que Jesus estava lá. E Maria, ela estava alinhada. Ela preparou aquele momento para sentar aos pés de Jesus. Marta, ela estava produzindo as coisas, produzindo comida, produzindo uma organização, fazendo tudo. E Maria estava ali aprendendo, olhando para Cristo, ouvindo o que Cristo estava repassando para eles. Marta estava fazendo algo e Maria estava recebendo na sua vida o amor, a graça, a paz, a bênção e a vitória. Por isso ela teve a melhor escolha. Não foi o que mais produzia, foi o que os olhos eternos viram. Jesus não estava olhando como uns olhos humanos. Quanto mais nós fazemos, quanto mais nós agitarmos, quanto mais nós fizermos, mais nós vamos ser vistos. Quero dizer uma coisa para vocês. Se nós queremos ver uma igreja forte, uma igreja grande, não é o que os olhos humanos vão ver, mas é o que os olhos eternos veem, que Deus vê. Deus está preocupado com vidas que querem a presença dEle. Deus está à busca de pessoas que querem viver e mergulhar na presença dEle. Vocês já analisaram que as pessoas saem assim, ó, eu vou conquistar, eu vou crescer, eu vou comprar. E ela sai e vai, trabalha e faz, e semana após semana. E a cada dia que ela chega em casa, ela chega exausta. Ela chega assim num esgotamento gigantesco. Resolveu dezenas de problemas na sua vida. Cumpriu inúmeras tarefas que precisava fazer. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é, para onde eu estou levando a minha vida com tanto trabalho, com tanto esforço, com tanta correria, com tanta coisa? Para onde eu estou indo? Atividade sem propósito gera cansaço. Diga assim, atividade sem propósito gera cansaço. E propósito gera significado.
Vou fazer uma pergunta para você responder para você. Você está ocupado com aquilo que Deus realmente espera de você? Você está preocupado com isso? Você está se ocupando com isso? Analise, pense um pouquinho. E a última situação que eu queria deixar para vocês. As distrações nos roubam a paz e nos entregam à ansiedade. Diga assim, as distrações nos roubam a paz e nos entregam à ansiedade. Filipenses 4, versículos 6 e 7, uma parte dele diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma. Marta, ela não estava apenas trabalhando, mas ela estava preocupada, ela estava agitada, ela estava sobrecarregada, ela estava cansada. Ela estava com tudo isso, dela chega para Jesus, ô Jesus, peça para Maria me ajudar. Como nós fazemos igualzinho Marta. Nós muitas vezes fazemos isso. Você não está vendo que eu estou trabalhando, você não está vendo que eu estou fazendo as coisas, você não está vendo que eu estou cansado, você não está vendo que eu estou sobrecarregado, sobrecarregada. E Jesus percebeu isso, porque ele olha aqui. A gente está lendo o texto e a gente começa a analisar e vê assim que ele está vendo o que está acontecendo, tanto que está aqui escrito na palavra. E daí Jesus diz para ela assim, Marta, Marta. Como eu disse no início, Jesus não estava repreendendo Marta. Jesus estava chamando ela de volta. Falando assim, Marta, Marta, venha para receber a boa parte como a sua irmã está tendo agora. Volte para mim. Venha até mim. Você está carregando um peso demais que não deveria carregar. Era isso que Jesus estava falando. E quantas pessoas hoje estão vivendo isso? Carregando o futuro, carregando problemas da família, carregando o ministério, carregando as finanças, carregando situações que Deus nunca pediu para que você carregasse. A gente olha a nossa família, meu filho, minha filha, eu tenho que fazer isso. Aí você olha para o outro lado, meu Deus, financeiramente eu preciso comprar isso, eu preciso montar aquilo, preciso levantar, eu preciso ter um melhor emprego. Olha o ministério, meu ministério não está andando, eu preciso fazer ele se levantar, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar, eu preciso montar, eu preciso. E Jesus está falando assim para nós, o próprio Deus está falando, viu? Júnior, você está perdendo a boa parte. Quantas vezes nós tentamos controlar tudo, mas perdemos tudo? Quantas vezes nós queremos tudo na nossa mão, assim, não, deixa aqui, eu sou o centro, eu preciso controlar. Nós fazemos isso. Vocês sabiam que a paz, ela não nasce quando os problemas desaparecem. Não pense nisso. Não pense que paz é quando é ausência de problema. Não é. A paz é quando nós permitimos que Deus ocupe o centro da nossa vida. Isso é ter paz. Quando Deus ocupa o centro da minha vida, eu não vou me preocupar se amanhã eu preciso resolver tal situação. Se amanhã eu tenho que responder a uma pergunta, se amanhã eu vou fazer uma entrevista, se amanhã... Não, porque a paz está dentro de mim. Quando eu falo que a paz está dentro de mim, é porque Deus está ocupando o centro da minha vida. Por isso eu tenho paz. Paz não é ausência de problema. Paz é quando Deus está no centro da nossa vida. E foi o que aconteceu aqui. Jesus estava falando assim, Maria esqueceu tudo e permitiu que eu adentrasse no centro da sua vida. Deu atenção para que eu pudesse falar e ministrar ao seu coração. Por isso, Maria escolheu parar. Marta escolheu correr. Maria escolheu ouvir e Marta escolheu se preocupar. Maria escolheu a presença de Jesus e Marta escolheu a pressão de viver aquele momento com suas visitas. Por isso Jesus fala, Maria escolheu a boa parte. E você? Tudo passa na nossa vida. Tudo passa.
Nossa agenda pode estar super ocupada, mas ela está dando fruto, está sendo frutífera. Tudo aquilo que eu faço está dando fruto. Como está isso na sua vida? Você tem se distraído com uma infinidade de coisas à tua volta? Ou você tem buscado um alinhamento de dizer assim: Senhor, eu preciso viver tua voz, preciso viver tua palavra. Eu quero convidá-los a ficar de pé para que possamos encerrar e também adorar o Senhor nesse tempo. Sabe que um dos maiores perigos da nossa vida é a gente estar longe de Deus, é estar ocupado demais. E quando a gente está ocupado demais, a gente se afasta do Senhor. Por isso, eu queria pedir que você nessa noite pudesse sentar aos pés de Jesus. Estou dizendo que você vai sentar no chão, nada disso. Estou falando figurativamente. Como Maria fez, ela sentou para ouvir Jesus. E você? Você possa buscar a presença dele. Gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse analisar isso na tua vida. Tudo nessa vida passa. Dinheiro passa, os bens passam, a fama passa, os títulos passam. Mas quando a gente aprende a viver aos pés de Jesus, a gente encontra tempo com Ele e nada nos rouba esse tempo. Talvez Deus esteja pedindo que você faça algo, não faça tantas coisas a mais. Talvez Ele está pedindo assim: filho, filha, volte. Volte a orar. Volte a ter comunhão comigo. Como assim, pastor? Volte a ter tempo com Ele, de comunhão, de falar: Pai, eu quero viver esse tempo junto contigo. Quero viver esse tempo de comunhão com irmãos. Aprender. Afasta do meu coração esse pensamento que muitas vezes invade a minha mente, de achar que o outro me faz ficar afastado. O problema é o outro, é a outra pessoa. Todos são problemas quando é para a gente estar na presença de Deus. Volte a ter comunhão. Se você está tendo um tempo pequeníssimo de leitura da palavra, busque, volte à palavra de Deus. Se você está distante da sua família, volte para a sua família. Se você tem tido desentendimento com seus familiares, vai lá e conserta. Volte. Não perca tempo com isso, se distraindo com essas coisas. Volte à simplicidade da presença de Deus na sua vida. Como assim, pastor? Sabe o que Ele quer? Que a gente chegue e fale assim: Pai, estou aqui. Quero te agradecer. Sozinho, você e Ele. Sabe, uma vida ocupada não significa que é uma vida alinhada com Deus. O que Jesus quer de nós é que a gente ouça a sua voz, que a gente escolha aquilo que realmente importa na nossa vida. E o que importa é que Ele seja o Senhor da nossa vida, em tudo e em todas as coisas. Por isso, Pai, nessa noite, aqui estamos analisando um pouco da nossa vida, as distrações que muitas vezes rodeiam e nos fazem, e nos permitem muitas vezes, sair da Tua presença, focar os nossos olhos em tantas outras coisas. E hoje nessa noite, Pai, eu queria te pedir de coração para que toda a nossa igreja, todo mundo, pudesse analisar esse tema, analisar esse momento, e pudesse, Deus, refletir no mais profundo do seu coração, não só aqui, mas em casa, depois no seu tempo a sós contigo, às vezes no caminhar, no dia a dia. Possamos ver: isso aqui está me distraindo, isso aqui está me fazendo perder tempo demais. Que eu possa alinhar, que eu possa trazer a direção novamente dos meus passos em caminhar junto contigo,
em ouvir a tua voz e fazer a tua vontade acima de tudo e de todas as coisas. Que eu não venha me distrair com tanto celular na mão, que eu não venha me distrair correndo atrás de dinheiro, 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 dinheiro. Eu sei que o dinheiro é uma bênção na nossa vida, mas em muitas situações ele tem se tornado maldição, porque o foco é o dinheiro, não é a adoração ao Senhor. Muitas vezes estamos nos distraindo com tanto trabalho, mas estamos esquecendo da nossa casa, estamos esquecendo do ministério. Também aqueles que gostam de trabalhar demais no ministério. Eu sei que é valioso isso, mas em muitas vezes estão fazendo, mas antes deveriam buscar a tua presença primeiro. Por isso, Jesus, nós queremos ouvir tua voz. Nós queremos ouvir tua voz. Que o meu respirar, que a minha vida seja feita para glorificar o seu nome. Que eu possa cada dia te buscar e não me afastar de ti. E eu te peço, Deus, visita cada um aqui nesses dias. Fala, Deus, com cada um ao mais íntimo e profundo de suas vidas e de seus corações. Que seja um tempo muito precioso, grandioso na tua presença, onde todos possam ouvir e receber tudo aquilo que o Senhor tem de especial. Espírito Santo, faz a tua obra em cada um de nós. Faz a tua obra em cada vida, família aqui representada, para que possamos estar sempre na presença desse Deus maravilhoso e de vivermos como Maria fez, de estar recebendo ao Senhor dentro de casa e aproveitando tudo ao máximo do teu ensinamento, ouvindo a tua voz, recebendo a tua presença, experimentando, Deus, a boa parte que o Senhor tem para que possamos viver aqui nesse lugar, sempre cheios da tua grandeza e da tua glória. Obrigado, Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. E nesse mesmo espírito eu quero te convidar a preparar a tua oferta, teu dízimo, tua primícia nessa noite. Você possa entregar cada uma dessas sementes ao Senhor com gratidão e entendendo que estamos lançando sobre um solo fértil que nos dará sempre resultados maravilhosos, não no aspecto financeiro, mas no aspecto de olharmos e vermos que a nossa vida é grandemente abençoada quando somos fiéis a Deus nesta área. E eu queria pedir a você que preparasse esta oferta de amor e pudesse, se você tem ela aqui, você tem os envelopes, você pode vir aqui à frente nesse instante, lançar ela aqui no altar. Se você prefere usar a chave Pix, ela está aqui atrás, fica mais fácil para alguns também, mas que seja um tempo em que você possa louvar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, falado, manifestado e tem manifestado a sua graça, o seu amor e o seu favor sobre nós. Pegue aí a tua família que está do lado, segura na mão dele ou dela, ou abraça. Eu queria pedir que eu falasse assim: Deus, como família, eu quero te agradecer pela tua provisão, pelo teu cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu imenso amor sobre nós. Agradecer que o Senhor tem suprido a nossa necessidade e é com grande alegria que a gente pode ofertar ao Senhor. É com grande alegria que a gente veio na tua casa para celebrar, adorar, lhe dar a adoração, lhe dar o louvor e também lhe agradecer pela palavra, lhe agradecer pela presença do Senhor na nossa vida, lhe agradecer pelo teu favor, pelo teu mover sobre nós. Que o Senhor faça dessa semana uma semana repleta e cheia da tua graça, da tua glória e do teu favor. Que em nome de Jesus, cada um de vocês receba toda a palavra de Deus ao seu coração em cada momento da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, amada igreja, e lhe conceda a paz
e dias de uma intensa graça, de um intenso amor de Deus sobre a tua vida. Que a presença do Espírito Santo esteja sempre com cada um de vocês. É assim que nós oramos, gratos em nome de Jesus. E quem concorda diz amém e amém. Deus te abençoe. Vão na paz do Senhor. Dá um abraço em todos antes de ir embora.